Fluminense e Bahia se enfrentam nessa terça-feira, às 21 horas, na Fonte Nova, em Salvador. Tudo sobre esse jogo você vê logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense vem para a segunda rodada, o primeiro jogo fora de casa após o empate frustrante contra o Bragantino no Maracanã, onde o desempenho foi muito melhor que o resultado. Isso a turma do GE não fala, quando é o contrário eles correm para falar, em busca da recuperação desses 2 pontos perdidos no Maracanã. Como eu sempre falo, o time que fizer 4 pontos a cada 2 jogos, ou seja, 3 pontos em casa e 1 ponto fora, fatalmente brigará pelo título e muito provavelmente será o campeão da competição. Então o Fluminense precisa da vitória para recuperar esses 2 pontos. Se tivesse vencido o Bragantino, um empate hoje seria razoável. Nunca é bom empatar, sempre é bom vencer, mas seria razoável, estaria dentro da média. Mas a verdade é que a gente precisa vencer. O Fluminense vai ter 2 desfalques garantidos, né? O Felipe Melo e o Marcelo. Além, obviamente, dos que já estão contundidos, como o Thiago Santos, como o Marlon, né, que já estão fora há algum tempo, o Keno, né? Então o Felipe Melo e o Marcelo, por desgaste muscular, estarão fora. Eles já realmente não têm condições de jogar esse calendário alucinado do futebol brasileiro por causa dos malditos estaduais, né? Então é melhor que seja poupado e que nós não os percamos para os jogos realmente mais importantes, que são os da Libertadores, embora o Campeonato Brasileiro seja extremamente importante também, né? Já está na hora do Fluminense voltar a copar o brasileiro, porque já faz 12 anos que a gente não conquista. Então o jogo de hoje é muito importante, mas é importante preservar esses atletas. O Fluminense provavelmente vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel retornando de lesão, Martinelli para desespero dos sabem tudo, né? E Diogo Barbosa, que retorna à titularidade. O meio-campo provavelmente com André, Lima, e aí me preocupa um pouco, apesar dos 2 gols contra o Bragantino, e PH Ganso. Na frente, Arias, Cano e Marquinhos, que vem sendo o grande destaque do Fluminense nesse início de temporada, porque eu desconsidero completamente o estadual. Na história, foram 71 jogos entre Fluminense e Bahia, com 34 vitórias do Fluminense, 22 empates, 15 vitórias do Bahia. O Fluminense marcou 96 gols, sofreu 63, tem um aproveitamento de 58,22%. O Bahia vem extremamente pressionado, né? Rogério Ceni muito criticado, muito questionado sobre as atuações do Bahia, que perdeu o estadual para o Vitória, né? No clássico aqui da Bahia. E deve mandar o time normal apenas com uma modificação. Luciano Juba deve sair da lateral esquerda e o volante Rezende deve fazer a lateral esquerda. O que é muito bom considerando que nós temos o Marquinho atuando por ali. O Rezende não é lateral, não é um jogador rápido, é um jogador que bate bastante. Então a gente pode ter surpresas aí com uma expulsão, quem sabe, do Rezende por conta dos dribles do Marquinhos. E aí o Fluminense tem uma grande vantagem por não ter um lateral de ofício, embora o Luciano Juba também não seja um lateral de ofício, né? Então, enfim, o Fluminense precisa vencer, precisa se cuidar com a bola aérea. Isso é um problema, sempre é um problema há uma década. Não é porque está improvisando o Martinelli, como, né, as primadonas da sabedoria têm dito aí. O Martinelli faz bem a função da zaga, é sim um risco, mas é um risco calculado, né? E o problema do gol, por exemplo, do Colo-Colo, não é o Martinelli. O Lima não acompanhou o Paiva e talvez não devesse ser o Lima que estivesse ali com o Paiva. O Felipe Melo estava marcando a sombra de alguém, né? Porque não marcava ninguém, ficou olhando só a bola. E esse é um grande problema, que, por exemplo, eu falo desde a época, né, que a nossa zaga tinha Gum e mais alguém que já não era o Leandro Eusébio. Lá por 2016, 2017, sei lá, eu já falava, a zaga do Fluminense marca a bola, né? E você tem que marcar o jogador. Olho na bola, olho no gato, o outro no peixe, para que você não tome gol de cabeça, né? E o Lima não acompanhou, o Felipe Melo olhou a bola, e aí o Paiva fez aquele gol de empate,
e que a torcida do Fluminense está aí nos seus chiliques habituais. Eu nunca vi a torcida sabotar tanto um clube como a do Fluminense tem feito. Um clube que conquistou a Libertadores em novembro e conquistou a Recopa em fevereiro, no último dia de fevereiro. Até agora, em 2024, o Flamengo ganhou o estadual, o Fluminense ganhou a Recopa. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a Recopa é muito mais importante, inclusive do ponto de vista financeiro. Mas qual das duas torcidas está sabotando o time? A do Fluminense. É difícil para as pessoas, de uma maneira geral, não só para a torcida do Fluminense, aceitarem o novo, aceitarem o diferente, sabe? Eles não veem, muitos não veem futebol europeu, né? Como, por exemplo, eu e muitos outros veem, né? Para ver que o Guardiola joga, de vez em quando, não é sempre, com 5 zagueiros. O Akanji fazendo lateral direita, o miolo de zaga com o Rubem Dias e o Gvardiol ou o Ake, e a lateral esquerda com o Ake ou o Gvardiol e com o Stones como primeiro volante. E ainda bota o Rodri como segundo volante. Ou seja, 5 zagueiros e um volante. E mesmo assim o time é uma máquina de fazer gols. O problema não está no improviso. O problema está na qualidade dos zagueiros que nós temos. Nós perdemos o Nino e não houve uma recomposição à altura. O Antônio Carlos, por mais esforçado que seja, eu tenho certeza que ele treina muito, que ele é muito esforçado, ele não chega aos pés do nosso capitão do título da Libertadores. Independente disso, o Fluminense é favorito para o jogo, mesmo jogando fora de casa. Tem mais qualidade. O Bahia tem o Everton Ribeiro, que é um bom jogador, mas está também muito questionado aqui na Bahia. As atuações não têm sido muito boas, como já não eram tão boas no Flamengo. A opção de velocidade do Bahia é o menino Biel, que normalmente entra e cria um salseiro desgraçado, e tem o Ademir, que também cria um salseiro desgraçado, mas normalmente não são tão efetivos na conclusão. Então o Fluminense, se jogar de maneira que treina, jogar como sabe jogar o Fluminense, jogar o bom futebol que jogou no primeiro tempo contra o Bragantino, eu acredito que o Fluminense consiga essa vitória fora de casa e a recuperação dos 2 pontos perdidos no Maracanã. No mais, é torcer e apoiar. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.